Boa noite para você que já está aí conectado conosco no nosso canal, né? Canal aqui, juntamente com a nossa convidada. É uma convidada especial, acredito que sim, sempre é especial as pessoas que nós convidamos aqui no nosso canal. E hoje nós estamos recebendo a Cris Nascimento. Inclusive o esposo dela que esteve conosco dia 24 mês passado está aqui na técnica, né? Então a família Bastos intensa, né, inteira aqui conosco nessa transmissão. Muito boa noite, Cris. Seja muito bem-vinda, tá? E gratidão, olha, até o tema do nosso bate-papo. Gratidão de coração mesmo por você disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, sua sabedoria, suas experiências para compartilhar conosco aqui. Fica à vontade para se apresentar, as pessoas que ainda não te conhecem, porque além do ao vivo aqui, depois tem as pessoas que vai acessar o podcast, tá certo? Sim. Do nosso canal, e eles vão ouvir também. Chique. Fica à vontade. Bom, primeiro, uma boa noite, né, a todos aí que estão conectados com a gente. E para mim é uma honra, um prazer poder estar aqui, poder compartilhar, como você falou, né? A sabedoria, o conhecimento que Deus tem nos dado, o direcionamento que a gente tem recebido para transformar, né? Transformar a minha vida, a vida das pessoas à minha volta, através da gratidão. Então, para mim é uma honra poder estar aqui. Para quem não me conhece, é isso? Isso. Ela já está adiantando o script, mas tudo bem. Gostaria que você se apresentasse, que é muito natural, né, Cris? A gente se apresentar, as pessoas conhecerem, fica à vontade para falar um pouco sobre você, sobre a sua jornada, tá ok? Para a pessoa que está nos acompanhando aqui. Certo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu estou aí na Segurança Pública de Sorocaba há algum tempo. E há uns 2 anos e meio, 3 anos, que foi a grande virada, né? Que começou a grande virada da minha história, da história da minha vida, da minha família, através da inteligência emocional. E o tema de hoje aí, né? A gratidão, que foi algo que deu uma grande guinada mesmo na minha carreira, nessa nova carreira aí, né? De 2 anos e meio para cá, como coach integral sistêmico, como analista comportamental, palestrante, né? Tanta coisa que foi brotando no nosso coração, que a gente começou a acreditar através de visualização, através de exercícios, através da palavra de Deus, até em profecias que eu tinha recebido quando era menina, mas que durante muito tempo eu não me via capaz. E a inteligência emocional resgatou esses sonhos que estavam lá enterrados, né? Ou por que não dizer talentos também, né? Talentos, né? Nós conhecemos também como talentos, né? E não pode se enterrar o talento. Até pode, mas uma vez o talento sendo seu, né? É seu. Sim. Vai de você, então, estar utilizando ele ou não. Cris, tema... quando eu conversei com a Cris, precisamos fazer o podcast, precisamos... a sua participação vai ser muito boa, vai ser muito importante lá. O que nós vamos falar? Ela nem racionalizou. Você falou, mas gratidão tem que ser gratidão, falar sobre gratidão, né? Como surgiu, Cris, esse fascínio aí por esse encanto que a gente percebe, né, na sua expressão, na sua fala, esse encanto, né? A ponto até, eu vou até já adiantar, a ponto de você lançar, né, aí um livro, né? Lançou, na verdade, o quê? Fala para nós. Na verdade, vou introduzir, então, como que foi que eu conheci, e aí a gente já emenda, pode ser? Fica à vontade. Tá. Eu estava numa fase de descobertas que eu estava vendo, eu fui descobrindo, através da autorresponsabilidade, que eu mesma que estava construindo as dificuldades na minha vida, que eu estava fazendo a minha vida ficar pesada, né? E com a inteligência emocional, fui entendendo que eu estava sendo responsável por muitas coisas. Eu estava repetindo ciclos, eu não saía daquele círculo vicioso de relacionamentos, de problemas no trabalho, com as amigas, no próprio vôlei, né? E quando eu conheci o tema gratidão, eu falei, meu Deus, o que é isso? Só que eu senti alguma dificuldade,
né? Eu muito agitada, cheia de afazeres, eu sentia alguma dificuldade para executar. Então, por conta dessa dificuldade, eu percebi que as mulheres que se conectavam comigo tinham a mesma dificuldade. Então, aquilo que foi bom para mim, aquela adaptação que eu fiz para conseguir executar os exercícios, eu montei esse produto, né? Esse produto digital que está lá no link da bio, que é o Desafio da Gratidão. São 28 dias. Você vai estar aprendendo ali através de áudios gravados por mim, né? E praticando a gratidão de uma forma que eu nunca tinha visto, apesar de estar ali, né? A gente falar, a gratidão é uma palavra que faz parte da nossa rotina, né, amigo? Verdade. Mas de uma forma mais profunda, sabe? Então você pode conferir aí embaixo, tá? Na descrição, logo você vai clicar, tem vários aí links para você entrar nos grupos que a Cris, Isso. ela é administradora, né? E lá no final também tem o audiobook, que é mais do que só um livro para se ouvir, né? É um material, são ferramentas que a gente costuma assim dizer, para que você utilize ela e você coloque em prática, porque a questão da inteligência emocional é algo que precisa ser treinado, Cris. Sim. Ouvinte, olha, você que está nos acompanhando, você que vai nos ouvir, né, aqui também no podcast. A inteligência emocional é algo que você não nasce com ela. É algo que você tem que sentar, você tem que aprender, Sim. você tem que colocar ela em prática, né, como você falou, e aí vai o que? Gerando você mudanças, porque você muda seus pensamentos, aí muda suas crenças. Já estão falando perfil aqui, né? Não tem como, tá tudo né? conectado. Foi tudo conectado. E aí então você começa de uma forma natural mudar. Sim. Muda o pensamento, e aí você começa a verbalizar diferente, começa a visualizar de maneira diferente, né? Sim. Então eu recomendo, porque eu já estou na jornada, já entrei lá, super barato, né? É irrisório o valor, pelo conteúdo que a Cris Nascimento está entregando para nós. Você participou então de um grupo? Sim. Sim, eu encontrei através de uma coach lá do Rio de Janeiro, essa coisa de estar mexendo ali, estar conhecendo os novos perfis, conhecendo pessoas que já estavam na jornada. E aí eu entrei no grupo dela e vi que tinham pessoas ali fazendo esse tal de exercício da gratidão. Mas no começo eu ouvia e eu falava, vou parar 10 minutos da minha vida para ouvir um exercício, né? Tô sendo sincera aqui, né? Tô mostrando a minha vulnerabilidade. E eu falei, caramba, como assim? E eu deixei meio que para lá, sabe? Por um tempo. Só que eu comecei a ver os depoimentos, a importância do contágio social, de você estar no meio de pessoas que também estão buscando aquilo que você está buscando. Então, por mais que você, de repente, desacredite ou desanime, você vai ter pessoas que vão te trazer de volta para aquela sua intenção. Então eu comecei a ver os depoimentos. Maravilha. E os depoimentos me deixaram chocadas. É relacionamento com os filhos, é relacionamento com o esposo, é promoção no trabalho, é cura de enfermidades. Falei, peraí. Aí eu comecei a prestar atenção de novo, sabe? E aí eu comecei a praticar mesmo, achei um tempo, parei, porque às vezes a gente acha que está perdendo, né, 10 minutos, mas na verdade você está investindo na sua mentalidade, né, na sua transformação, como você falou, do pensamento, do sentimento, parar e fazer algo diferente, né, para a sua vida. Até tem a frase que fala, né, tudo aquilo que a gente não tem é porque a gente ainda não sabe. Porque se a gente soubesse, a gente já teria, né, nosso mestre aí, Paulo Vieira, que fala essa frase, né, e é muito verdade mesmo. Muito verdade isso. E a gente pensa um pouco nessas questões da gratidão, como é poderosa, porque nós, como cristãos, até podemos assim dizer, não podemos negar, né, a nossa fé, e sabemos que está isso nas Escrituras, né? Você falar, você profetizar, você verbalizar palavras que promovam a edificação, promovam o seu bem, o bem daquelas pessoas que estão ao seu redor. Verdade? Sim, sim. É uma palavra que fala assim, né? Trazer à memória aquilo que te traz esperança. E às vezes quando eu orava, até minha forma de orar mudou. Antes da gratidão, dessa forma que a gente está colocando aqui, e depois. Porque eu orava muito focada no problema. Eu comunicava o problema
na hora de orar. Então, aonde a gente foca, acaba expandindo. Cris, vamos falar agora então sobre a questão da gratidão, tá bom? Gostaria que você ficasse à vontade para você enumerar para nós, falar, aqui está no seu coração, como que nós podemos aprender, já que a gente falou a questão de exercitar, né, do exercício da gratidão, quais são os benefícios, né, que as pessoas elas podem ter, né? O que você pode contar para nós de experiência pessoal, tá? Que acredito que isso é algo muito relevante quando a gente conta algo que aconteceu com a gente, né? De experiências pessoais. Eu gostaria de deixar você à vontade aqui os próximos minutos, tá ok? Muitas coisas para contar, mas eu já vou logo a mais forte, né? Que eu sempre faço questão de trazer, porque quando eu comecei a falar de gratidão, a primeira semana que eu comecei a fazer as lives às 4:30 da manhã, era a hora que eu encontrei antes de ir pro plantão, né? Para trazer aquela vontade, passar aquela essência para as pessoas que estavam ali no grupo, porque eu sentia que elas também tinham aquela dificuldade que eu tinha no começo. Eu quero fazer algo diferente para elas, né? Então eu comecei a fazer essas lives de manhã. E nas lives eu via que conectava muito com as pessoas. Porque é aquilo que você falou, as experiências conectam. De eu falar para você que algo é bom, mas eu não ter experimentado, é uma energia que eu passo. Mas quando eu experimento, de fato, a gratidão, é algo que você não precisa falar muitas palavras, você convence, né? E comecei a analisar, né, alguns fatos. E assim, o mais transformador de todos foi a maneira que eu passei a ver. É algo forte, sabe? Você já conhece a história, meu esposo está aqui. Mas eu vou nisso porque eu creio que ter superado isso dá mais coragem para as pessoas superarem os desafios dela. Nós perdemos uma filha, né? Carolina estava com 13 anos, isso fazem 9 anos. E olhar para uma perda como esta, com gratidão, como faz isso? Como faz isso, né? É olhar para essa situação e não mais focar no que eu não tenho, mas focar no que eu tive, no que nós tivemos. Foram 13 anos, foram muitas vitórias, muitos sorrisos, muitos passeios, muitas experiências. E isso muda, até o rosto muda, porque a lembrança muda, o sentimento muda, o pensamento muda, com isso a gente muda também. Então, situações do dia a dia, como relacionamento com o meu filho, que é algo que não tem dinheiro no mundo que pague o relacionamento que eu tenho com ele hoje, e eu devo graças ao exercício da gratidão. Se eu não me engano, é o número... Hoje é 15, né? Se eu não me engano, é o dia 14, ou de ontem, que é o Relacionamentos Mágicos, que você faz o exercício e você transforma a tua maneira de olhar aquele relacionamento e passa a agradecer, porque acredite, nós temos muito mais situações para agradecer do que para reclamar, mas o cérebro ele foca ali no negativo, até nas questões do dia a dia. Às vezes, quero marcar algo porque para não esquecer. Eu vou pegar, olha isso aqui para não queimar, olha isso aqui para não perder. O cérebro está focado no não, no negativo. E o exercício traz essa nova visão. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a olhar para o meu trabalho, eu comecei a olhar para o meu time de vôlei, que eu só reclamava, falava, só tem gente que reclama aqui, só tem gente ingrata. Na verdade, os olhos, a janela da alma, eu estava projetando no outro, que estava dentro de mim. Então, quando eu comecei a agradecer pelo time que eu tenho, pela família que eu tenho, pelo esposo maravilhoso, abençoado que eu tenho, pelos irmãos da igreja que eu tenho, pelos pastores, pelos filhos, tudo começou a mudar, né? Tudo começou a mudar. E eu poderia falar a noite inteira aqui. Muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. E voltando um pouquinho, que eu comecei a falar da questão de mudar a forma de orar, né? Que eu focava no problema, na doença, na dificuldade. Com a gratidão, a gente ora com a visão positiva de futuro, já agradecendo por aquilo que ainda não se tem,
Isso também é bíblico, né? É. O que é a fé? Né? É agradecer, né, a esperança daquilo que ainda não se vê. Mas quando a gente fecha os olhos, a gente consegue imaginar. E isso traz outros pensamentos, outros sentimentos. E isso muda qualquer pessoa, muda qualquer situação. Muito bom poder ouvir essas experiências com a Cris Nascimento, né? Aqui conosco no nosso podcast. Você, de fato, não olhar para o outro, mas olhar para si. Achei muito interessante sua colocação, Cris, porque o que acontece, né, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, é justamente focar no outro. Quando eu foco no outro, dificilmente eu vou focar naquilo que a pessoa tem de bom. Geralmente, nós vamos focar no próximo, olhando uma falha, um defeito, algo que deixou de fazer, algo que eu julgo que, se eu tivesse feito isso, faria melhor. Então, rouba de nós essa possibilidade de ser pessoa grata. Agora, achei muito interessante e eu também creio dessa maneira, né? A gratidão tem a ver comigo, não com o próximo, né? E como nós falamos aqui, essa questão da capacidade intelectual, o Tiago Brunet, no seu livro, né? Ele tem vários livros dele. Uma das coisas que ele fala logo no começo desse livro é que a capacidade intelectual, como eu disse lá no começo, você nasce com ela. E até conversava, né, no primeiro podcast, a questão do QI, como é que se analisava, né, os livros, o QI, um cara inteligente, porque ele consegue melhores notas, ele assim, assado. Se julgava as pessoas, e assim é. E a gente vê que o tempo vai passando, o tempo vai mudando, e hoje, já mais de 10 anos na verdade, vem se trabalhando, eu acredito que agora mais fortemente, sobre essa questão da inteligência emocional, como nós falamos, é algo que você, como você fez, né? Você viveu, está vivendo, nós estamos vivendo isso agora, independente do nosso credo religioso, dependendo da nossa posição, né, social, do meu conhecimento, mas como é importante se todas as pessoas procurassem buscar aprender, se conhecer um pouco mais com a pessoa que saber um pouco das suas emoções, entender quais são os gatilhos que acionam essas emoções, sejam elas não boas ou boas, excelentes, como nós estamos aqui, né? Passamos os últimos 2-3 dias aqui, ali, com várias dificuldades, mas sempre conversando com a Cris. Como é que você está? Assim, eu estou na paz. Assim, então você continua na paz. Chega aqui e tudo mais, dessa dificuldade, tem que continuar na paz. Por quê? Porque eu tenho o controle. Eu tenho o controle das minhas emoções. E uma pessoa que tem o controle das suas emoções é considerada uma pessoa realmente aí, de fato, com a sua inteligência emocional estando a todo vapor aí. Ok? Então, nós queremos aqui incentivar vocês para que vocês procurem saber ainda mais, né? Buscar conteúdo, fazer cursos, procurar, né, a Cris Nascimento, a minha pessoa, que trabalhamos aí como analista, né, fazendo perfil comportamental. Hoje mesmo à tarde estava, se a Luciana estiver aí, abraço, Luciana, se você estiver conosco aí, tá? A Cris indicou, a gente conversou um pouco, já esclareceu, acredito, para ela várias coisas. Isso é algo muito importante, muito gratificante. Não há, né, preço que pague tudo isso. Cris, gostaria de ouvir também de você, né, algo que você gostaria de externar, fora daquilo que a gente planejou aqui, mas que você gostaria de colocar, de expressar aqui também nesta noite, antes de nós encerrarmos aqui o nosso podcast, ok? Você começou a falar, né, sobre o perfil comportamental. O que tem a ver gratidão com perfil comportamental? Tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Autoconhecimento, inteligência emocional. Eu me conhecer, eu saber as minhas qualidades, eu saber aqueles pontos que eu tenho para melhorar. Que muitas vezes, hoje mesmo conversando com uma colega, ela falava assim, já estou muito melhor do que eu estava antes e tal, mas eu me culpo muito, porque eu errei muito na minha vida.
E ela, quando ela fala, o semblante fecha e tudo e tal. Então, é olhar para si com um olhar mais de compaixão. Um olhar de que eu fiz o melhor que eu pude com a inteligência emocional que eu tinha na época. Então, a partir do momento que se tem esse autoconhecimento, com muita compaixão, com muita clareza, como se fosse aqui, eu falo sempre isso, né? O perfil comportamental é como se você tivesse uma mesa de comando, onde você conhece as suas habilidades, conhece o que está lá em cima, o que precisa regular aqui e ali, e aí você se ajusta para viver a sua melhor versão. Como que eu faço isso? Quando eu tenho gratidão por quem eu sou. Quando eu me aceito como eu sou, quando eu reconheço as minhas, eu não vou dizer falhas, mas os pontos que eu preciso melhorar, né? Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas estão dando esse feedback para a gente. Às vezes o orgulho nos impede de reconhecer aquilo. E vamos falar no perfil, né? E no perfil a gente reconhece. Não é que o analista fala para você, você cai a sua ficha ali, né? Exatamente. É muito surpreendente os resultados que se tem quando a gente pega ali o relatório e olha e fala, cara, eu sou isso mesmo. E foi a gente mesmo que respondeu, né? Então, faz muito sentido quando você toma decisões de transformações, você percebe que você pode ser alguém muito melhor do que você vem sendo. Foi o que aconteceu comigo. Então, linkando aí com a gratidão, você passa a agradecer pelo seu eu do passado, porque tudo que fiz foi o melhor que eu podia com aquela porção de conhecimento e de aprendizados que eu tive. E, na verdade, toda a nossa história é um grande aprendizado, né? Vamos falar da nossa fé, né? O Senhor não daria algo que não poderíamos suportar. Então, tudo que aconteceu ali, a gente precisa olhar como um aprendizado, com a gratidão, para que a gente possa avançar, carregando essa história de vida, né? E não querer anular ou se culpar, né? Se o próprio Deus lança no mar do esquecimento, quem somos nós para ficar lembrando todo dia, né, dos nossos erros? Não, basta lembrar uma vez, tirar o aprendizado, tirar a decisão e, de fato, ser uma pessoa melhor aí, 1% todo dia. Pensando nisso, Cris, você falando sobre isso, como é importante as pessoas se permitirem. Você falou a questão da vulnerabilidade, e muitas vezes as pessoas entendem que ser vulnerável é onde eu estou perdendo, e justamente é onde eu estou ganhando. Você reconhecer as suas limitações, né? É um exercício nada fácil. Por isso que essa questão, quando as pessoas procuram o analista, perfil comportamental, procuram o coach, acho que o analista vai, né, apresentar algo ali que vai solucionar. Não é algo estático, né? Há necessidade de um envolvimento. Então as pessoas precisam entender que elas precisam se posicionar. Uma vez conhecendo e entendendo, é necessário você se posicionar. Você estava falando a questão biblicamente, né? O Brunet, que ele fala que é interessante que essa questão da inteligência emocional, biblicamente falando, biblicamente, é conhecido como o domínio próprio. Ele fala assim, biblicamente, tem um versículo lá que está com mais outros adjetivos, da fruto do Espírito. Amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Então, para aquele que é cristão, ele até, muitas vezes, isso soa muito comum, muito natural. Mas é a questão de se vivenciar, ter vivência, ter experiência. Aí que é o desafio. Domínio próprio, inteligência, academicamente é chamado hoje de autocontrole. Olha só, muda-se o nome, mas o mesmo sentido. Não, você tem que ser uma pessoa de autocontrole. Você vai na empresa, não, você tem que ser um funcionário, você tem que ser você tem que ter autocontrole. Você não pode se deixar levar pelas emoções, né? Você tem que usar da razão, você tem que ser a pessoa mais equilibrada. E nós vemos que a grande dificuldade dos relacionamentos, e a gente que trabalha, né, com família,
é justamente isso, nessa questão do relacionamento, onde a emoção fala mais alto, os conflitos acontecem, né? As pessoas se machucam e depois tem a maior dificuldade de reatar, porque, puxa vida, eu falei, não parei para pensar. Falei e, puxa vida, agora machuquei, e agora? Agora você tem que exercitar algo que, digo, seria a contramão, mas é algo tão difícil quanto. É quebrar o meu orgulho, deixar ele de lado e chegar na pessoa e reatar o relacionamento, porque agora estou muito mais na razão. Então, aí fico me questionando. E agora? Como é que vai ser? Vai aceitar? Não vai aceitar? A pessoa se culpa. Mas nós precisamos entender que todos nós somos falhos, temos falhas. E estamos aqui treinando. E por isso que a inteligência emocional, ela é treino. Você falou um texto, né, um outro texto também, quando o Pedro fala assim: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? 7 vezes? Pedrão achava que estava bom, por quê? Porque a lei dizia 7 vezes. E Jesus fala assim: não, vou parafrasear Jesus aqui, tá bom? Jesus falando assim: Pedro, é o seguinte, você precisa exercitar mais, tá? 7 vezes não. Vamos somar 7 vezes 7, quanto dá mesmo? Ai, Jesus, 49. Então, Pedro, é o seguinte, é uma vida de constante exercício, porque perdoar, muitos acham assim, não estou sentindo, não tem nada a ver com a questão de sentir ou não, é uma decisão. E se é uma decisão, você vai exercitando isso. Nada melhor do que o exercício. E não é assim quando as pessoas vêm para Cristo, toma consciência de que falhou, de que errou, ele logo já sai procurando, se possível, acertar essas demandas que ele tem com as pessoas, seja com o governo, seja com o que for, procura se acertar, né? Então, olha, veja bem, quanto que a inteligência emocional, ela é importante, quanto ela influencia, então, na minha vida, no meu dia a dia. Ela está pensando para já continuar me segurando aqui. Vou deixar ela falar um pouquinho, porque parece que estou sendo entrevistada aqui, né? Fala, Cris. Imagina. Fala, Cris. Uma questão que eu acho muito interessante dentro disso que você falou, a questão das emoções. Hoje a gente se depara com pessoas de todos os tipos, né? Principalmente no nosso trabalho. A gente se depara com pessoas estressadas, aceleradas, calmas demais, desesperadas, né? Divertidas. Então são vários tipos de pessoas. E ali a gente, né, no centro, né, para estar se conectando com essas pessoas. Imagine se com cada pessoa que eu me conectar, eu entrar na emoção dela. Como que fica? As minhas emoções, eu enquanto indivíduo, né? Então, quando eu tenho o autoconhecimento, eu tenho o meu padrão de comportamento naquele local que eu estou. Olha, agora estou na minha família, agora sou eu. Agora estou aqui na minha melhor versão, curtindo meu esposo, meu filho, minha filha. Não, agora eu estou no meu trabalho. Então ali eu adoto um padrão de comportamento. E eu ouvi uma história uma vez que eu acho fantástica, que é assim: quando a gente nasce, Deus dá uma chave só do nosso coração. E as nossas emoções estão guardadas ali dentro. Quando a gente cresce, a gente faz cópia dessas chaves. E a gente começa a entregar para as pessoas. Você já viu alguém falar assim: ah, fulano tirou minha paz. Nossa, fulano me irritou. Nossa, fulano fez isso, fez aquilo. Oh, mas seu coração só tem uma chave. Você é dono, você é responsável pelas emoções que você cultiva dentro de você. Então, a partir do momento que a gente coloca essa culpa no outro, você entregou a chave. Você permitiu que ele roubasse a sua paz. Você é responsável pelas suas emoções. E isso eu estou vendo ali o livrinho, né? O poder da autorresponsabilidade tem a ver com as emoções também. Então, quando eu adoto um padrão de fala, de comportamento, de raciocínio, eu não permito que ninguém invada esse espaço. Esse espaço eu tenho controle. Então, por mais que a pessoa fale rude comigo, é aqui, ó, é o meu padrão, eu não permito.
né? Ai, Cris, é fácil? É um desafio. Foram muitos testes até chegar. E eu creio que eu estou engatinhando, mas eu sou uma outra pessoa hoje, né? Eu me vejo assim, aquela frase que fala assim, é melhor ter paz que ter razão. Meu Deus, é libertador. Eu era uma pessoa que era muito dominante ali, queria sempre ter razão nas conversas, nos diálogos, né? E hoje eu vejo, observo, aprendi muito com meu esposo, tá? Muitas coisas do que eu sei veio através de cursos, né? Através de livros, de filmes, de imersões, mas através do meu esposo, da minha filha. São pessoas tranquilas, observadoras, que me ensinaram demais, demais. E antes eu via isso como um defeito. Olha que ironia. Eu falava, vocês precisam ser mais acelerados. Né? Aquela coisa que é eloquente, né? E na verdade, eles me ensinaram muito essa questão do observar, né? De se manter ali centrada e dona das suas emoções. É possível, desde que haja um treinamento, né? Você que está nos acompanhando, talvez você esteja, né, aí se perguntando, puxa vida, né, o que ela está falando, o que eles estão falando, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com pessoas da minha família. Então nós queremos dizer aqui que nós estamos disponíveis, né, Cris? Estamos disponíveis para você fazer contato conosco. Está aí, né, os nossos contatos nas descrições da Cris, o meu também, para que a gente possa de uma forma ou outra compartilhar, né, e entregar aquilo que também nós recebemos e recebemos, porque nós estamos numa jornada que ela não cessa, né? Diz que a jornada cristã, enquanto está aqui, você está na jornada, e nós também, né, nessa questão, estamos numa jornada pessoal, numa jornada profissional, né, numa jornada onde que nós acreditamos, né, que Deus nos colocou, como a Cris, Deus colocou a Cris, né, para ser essa pessoa que foi um instrumento para me levar também para esses cursos, para fazer. Foi um momento muito importante na minha vida, que estava precisando, né, e a Cris investiu fortemente, vem aqui, e a gente foi fazendo curso, e a gente foi aprimorando, e graças a Deus não perdemos a nossa fé, não perdemos, né, as nossas convicções. Muito pelo contrário, a gente linkou e viu que tem muitas coisas que tem muito a ver e que a gente pode ajudar muita gente. E o propósito que nós temos é transbordar, né, Cris? É transbordar. O que é transbordar? Você impactar, você ajudar as pessoas. Tá? Cris, você também deixou uma frase aqui, não sei se é sua, né? Porque não é sobre conquistar para ser feliz, e sim ser feliz para conquistar. Fala um pouquinho para nós. Nós vamos tentar encerrar esse podcast aqui, tá? Vamos lá. Essa frase, ela é a base lá do livro, né? O jeito Harvard de ser feliz. E quando eu vi essa frase pela primeira vez, mais uma vez, vira chave toda hora, né? Quando você está nessa jornada, as coisas não passam mais despercebido, né? Pela sua vida. Você passa a estar mais atento. E aí toda hora vem o versículo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente começa a observar as frases, os livros, as pessoas, as falas, e tudo começa a acrescentar na jornada. E essa frase, ela me impactou demais, porque qual que é o padrão? A gente fica feliz quando ganha um presente, quando acontece algo bom, não é? O padrão, né? Só que a máxima, né, que o livro traz é o contrário, é você ser feliz, é como se fosse uma habilitação. É como que se Deus observasse e falasse, pronto, vai conseguir administrar isso aqui. Uma pessoa feliz, ela é completa, ela é satisfeita, ela não observa ali o que está faltando, ela é grata pelo que ela tem, né? E aí quebra esse padrão que a gente tem, né? De, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver minha saúde restaurada, quando o meu filho me tratar melhor,
quando meu marido fizer isso, quando o meu trabalho for aquilo, quando eu ganhar, né, 10 vezes mais do que eu ganho hoje, aí sim eu vou ser feliz. Só que é uma grande cilada, porque a pessoa insatisfeita, ela pode ganhar o mundo. E a gente vê acontecer muito isso, né? Pessoas com posses lindas, saudáveis, fortes, com toda a família e não tem a felicidade. Então, a gente eu comecei a praticar a questão da visualização, de visualizar algo que ainda não é como se já fosse. E aquilo traz um preenchimento no nosso coração, uma alegria no meu coração de fechar o olho e ver tudo aquilo que eu ainda não tinha como se já fosse. Então, é por isso que eu coloquei aí no finalzinho, para deixar isso como uma ferramenta mesmo, para mudar qualquer situação. Qualquer situação. Uma pessoa feliz, ela atrai coisas boas. Ela atrai bons pensamentos, bons sentimentos e boas circunstâncias também. Começam a surgir oportunidades, convites, e as coisas começam a acontecer. E nós queremos, então, agradecer àqueles que estão conosco aqui, apesar de todas as dificuldades. O pessoal aí tem perguntas aí, não sei como é que vão fazer aqui. O pessoal aqui está comentando. Né? A Renata de Carvalho. Renata. Esses dois amados, Giran e Cris. Gratidão por conhecer vocês. Beijo, Renata. Eunice Sabino falando que está tudo ótimo. Ótimo. Quem que é? Coach Jaque Pacheco. Pacheco. Parabéns, Hermes. E essa mulher reluzente aí tá linda. Vocês são demais. E o Cláudio Henrique Lopes. Cláudio. Parabéns, pastor Giran. Estamos aqui, meu querido. Poxa vida. Fiquei até vermelho agora aqui, né? Maravilha. Obrigado, gente, por você estar aqui nos acompanhando, né? Aqui nesse podcast aqui, que já é o segundo que nós estamos aqui realizando, procurando cada vez mais a excelência, né? Uma qualidade naquilo que a gente pode estar entregando, né? Nessa nova jornada. Eu também sou uma pessoa muito grata e por tudo, né? Por tudo quanto Deus tem permitido, tem me dado, as pessoas que tenho conectado, as pessoas que eu tenho conhecido, né? As pessoas que eu vou conhecer, para minha família, enfim. Gratidão é um desafio que nós fazemos. Eu gostaria até de convidar vocês, de repente vocês não sabem, né? Alguns não, quem sabe não conhecem. Estou para mandar o link também aí para o pessoal estar acompanhando a gente na Rádio Independente Digital, das 6 às 7 da manhã, dia sim, dia não. Segunda a sexta eu estou lá, né? Um dia eu estou, outro dia é o Luiz Sutério. E nós temos lá a programação O Tempo é Agora. O Tempo é Agora. Então, o tempo é agora. E nós temos aí para você que quer investir na sua vida espiritual, no seu pilar espiritual, das 6 às 7 da manhã, você pode estar conectando conosco o aplicativo que se baixa na rádio, e uma rádio que toca 24 horas. Coisas boas aí para te elevar, para te fortalecer. A gente vai deixar também esse link. Fala, meu querido. A Fátima Ferreira também mandou para vocês dois. Boa noite, graça e paz. Amém. Obrigado, querido. Obrigado por sua palavra. Recebemos, né, querido? Nós recebemos aí. A todos vocês. Meus queridos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aproveitando, né? Nós estamos aqui para encerrar, e nós não falamos no começo, né? Se você tem alguma pergunta, tal, faça. E muitas vezes nós não temos de imediato, mas a gente com certeza vai postar. E também você pode deixar depois, né? A gente vai só tirar para fazer a edição, depois vai continuar esse vídeo aí. Você pode entrar, fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta, ok? Estamos abertos aí, tá bom? Estamos também na jornada, queremos que todos cresçam também, né, Cris? Cris, fala aí, quando que tá. Já faz o comercial agora, né? Vai lá. Agora que destravou, né? As pessoas falam assim: nossa, Cris, você fala, né? É gostoso ver você falar e tal. Eu recebo, antes eu ficava assim, não, né? Até para receber o elogio tinha dificuldade. Orgulho, né? Orgulho. Isso é orgulho. É orgulho. Sabia que isso é orgulho, gente? Caramba. Não, eu não mereço. Não. Eu falei assim, não, isso daí não pode, porque isso daí vai me mexer com o meu ego. Não,
Você é um ser, você é uma pessoa que tem qualidades, que Deus dotou de qualidade, Sim. e aquilo que você faz é ímpar, é maravilhoso, é um diferencial, não tem outro igual como você. Uau! É Uau. isso! Cada um de nós nasceu exatamente com o dom, com a habilidade que Deus colocou ali a missão pra gente cumprir aqui nessa terra, né? Aí você vai deixar eu falar? É sério? Porque eu falava assim, não, imagina, né, e tal. E nem sempre foi assim, viu? Nem sempre foi assim. Meu esposo tá aqui, ó. Eu morria de vergonha porque eu me comparava muito e eu queria ser mais formalzinha, né? Queria ser, né, mais assim, uma dificuldade, né? E quando eu entendi que eu posso ser quem eu quiser, mas a minha essência, sem alterar a minha essência, né? Então, é aquela questão dos papéis, né? Quando a gente precisa ser mais formal, mais centrada, até para fazer o rapport ali com aquela outra pessoa, né? Isso é extraordinário, tratar o outro como ele gosta de ser tratado, né? Então, é um poder, assim, vou falar poder mesmo, que Deus nos dá de nos adaptar, né? E adaptar com as pessoas que a gente se encontra, né? Mas como eu estava dizendo, só para encerrar, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A primeira vez que eu participei de uma live, eu senti muito desconforto, travou as costas, tive que ir numa massagista para soltar. Cheguei a vomitar, tamanho era o medo de não ser aceita pelas pessoas. Então, existem sim algumas barreiras, né, que foram colocadas, né, na infância, né? Não vamos entrar nesse assunto, né? Para um outro podcast a gente vai falar sobre crença limitante, tá? Pronto, já fica na agenda. Mas é importante estar nesse caminho, né? Se você está aqui hoje, se você ouviu tudo que a gente falou aqui, né, para as pessoas que ainda vão ouvir tudo isso aqui, existe um caminho, existe várias possibilidades de você se desenvolver, de você alcançar aquilo que você tem no seu coração, né? E quando você determinar o que você deseja, o que você busca, as coisas vão começar a acontecer, né? Deus começa a colocar as pessoas certas, o lugar certo, o livro certo, o filme certo, e aí tudo começa a melhorar. Porque no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Então, esse sorriso no rosto, essa alegria de viver, essa energia, a gente tem que querer sim estar bem, sabendo que esses dias a questão que aconteceu, acho que é a Ucrânia, né? E alguém veio chorando próximo de mim e falou, você viu o que está acontecendo lá? E eu estava feliz. Aí a gente se sente até meio culpada, né? Você tanta gente sofrendo e a gente sorrindo, feliz e tal. Não, a gente precisa sim ser luz no mundo, né? Ter a dose certa, a emoção certa, na porção certa, na hora certa. Mas ter sempre o controle ali da emoção que reina no nosso coração. Trazer essa alegria é bíblico. Isso traz luz para as pessoas, né? Não só para nós. As palavras e considerações para encerrarmos. Vamos lá, palavras de considerações. Vai, me ajuda. Teve muitas considerações, né? Fica à vontade. É sério. Pra gente encerrar. Já convidando para o próximo, né? Convidando para o próximo. Isso. Ai, meu Deus. Com certeza, né? Convidar o pessoal aí para o próximo. Se alguma coisa que a gente falou aqui ou várias coisas fez sentido para você, se você entende que tem uma pessoa que você pode impactar, que você pode enviar, envia, né? Convida ela para acompanhar a gente, para estar lá no Instagram também, né, Giran? O meu arroba é @CrisMasterCoach1. Estou sempre lá nos stories, trazendo alguma coisa, falando de perfil comportamental, falando de mudança de mentalidade, falando de coisas que trazem esperança, né? Então, tá aí, convidados. E convidem mais pessoas aí para estarem com a gente. Mais uma vez, Cris, gratidão por ter vindo, ter aqui compartilhado um pouco da experiência, da jornada dela conosco. E nós somos gratos por vocês que estão aí, né, nos acompanhando, e acreditamos que isso de fato está fazendo muito sentido para você. Eu acredito que aquilo que nós estamos produzindo aqui é de alcançar muitas pessoas que estão vivendo muitas vezes num momento difícil da sua vida, e uma mensagem, um bate-papo como esse aqui
faz toda a diferença, resgata a alma, resgata vidas, resgata pessoas de situações como nós temos ouvido, né? De pessoas que estavam para tirar a vida e foram resgatadas por uma frase, por uma colocação, por uma chamada, né, ao compromisso e à responsabilidade. Então, gratidão, né, Cris, de todo o nosso coração, e nós vamos aqui encerrando. Tenham todos aí uma boa noite. Gratidão. Gratidão.